Olá, amigos! Vamos a mais uma leitura e reflexão sobre o Livro dos Espíritos por Allan Kardec. Peçamos o amparo de Jesus, nosso mestre e amigo, agora e sempre. Estamos no livro 3º, capítulo 7, Lei do Progresso. Item 3, Povos Degenerados. Kardec pergunta, 786. A história nos mostra uma multidão de povos que, após terem sido convulsionados, recaíram na barbárie. Onde está, nesse caso, o progresso? Quando a tua casa ameaça cair, a derrubas para a reconstruir de maneira mais sólida e mais cômoda. Mas, até que ela esteja reconstruída, haverá desarranjos e confusões na sua morada. Compreende isto também. És pobre e moras num casebre, mas fica rico e o deixas para morar num palácio. Depois, um pobre diabo como eras, vem tomar o teu lugar no casebre e se sente muito contente, pois antes não possuía um abrigo. Pois bem, compreende então que os espíritos encarnados neste povo degenerado não são mais os que o constituíam nos tempos de seu esplendor. Aqueles, logo que se tornaram mais adiantados, mudaram-se para habitações mais perfeitas e progrediram, enquanto outros menos avançados tomaram seu lugar, que por sua vez também deixarão. Vejam como a espiritualidade superior é sábia e faz comparações para que a gente possa compreender o que eles querem dizer. Então, a história mostra, sim, muitos povos que recaíram, ainda depois de uma situação difícil, como convulsionados, recaíram na barbárie. E Kardec pergunta onde está o progresso nesse caso. Então a resposta é muito clara. Quando a casa ameaça cair, já a derrubas para reconstruir de maneira mais sólida e mais cômoda. Mas até que ela esteja reconstruída, haverá desarranjos e confusões. Também com esses povos ocorre a mesma coisa. É muito interessante a forma dos espíritos superiores nos mostrarem como o auxílio de Deus vai ocorrendo para que a gente consiga progredir, mesmo com tantas imperfeições, mesmo recalcitrantes em tantos erros, em tantos enganos. Pergunta 787. Não há raças rebeldes ao progresso por sua própria natureza? Sim, mas dia a dia elas se aniquilam corporalmente. 787A. Qual será o destino futuro das almas que animam essas raças? Chegarão à perfeição como todas as outras, passando por várias experiências. Deus não deserda ninguém. Olha que incrível isso, é muito consolador, né? Nenhuma ovelha se perderá, o pastor está ali atento. 787b. Então, os homens mais civilizados podem ter sido selvagens e antropófagos? Tu mesmo o foste, mais de uma vez, antes de seres o que és. Então, vejam as respostas ali da espiritualidade superior. Aprendamos a não julgar a ninguém, mesmo que seja o pior dos nossos irmãos, porque não sabemos, não nos lembramos, pela graça de Deus, do que já fomos capazes de fazer. O que cabe a nós é auxiliar da forma como pudermos. 788. Os povos são individualidades coletivas que passam pela infância, a idade madura e a decrepitude como os indivíduos. Essa verdade constatada pela história não nos permite supor que os povos mais adiantados deste século terão o seu declínio e o seu fim como os da antiguidade?
Os povos que só vivem materialmente, cuja grandeza se firma na força e na extensão territorial. Crescem e morrem porque a força de um povo se esgota como as de um homem. Aqueles cujas leis egoístas atentam contra o progresso das luzes e da caridade morrem porque a luz aniquila as trevas e a caridade mata o egoísmo. Mas há para os povos, como para os indivíduos, a vida da alma. E aqueles cujas leis se harmonizam com as leis eternas do Criador viverão e serão o farol de outros povos. 789. O progresso reunirá um dia todos os povos da terra numa só nação? Não em uma só nação, o que é impossível, pois da diversidade dos climas nascem costumes e necessidades diferentes que constituem as nacionalidades. Assim, serão sempre necessárias leis apropriadas a esses costumes e a essas necessidades. Mas a caridade não conhece latitudes e não faz distinção dos homens pela cor. Quando a lei de Deus constituir por toda parte a base de lei humana, os povos praticarão a caridade de um para o outro, como os indivíduos de homem para homem, vivendo felizes e em paz, porque ninguém tentará fazer mal ao vizinho ou viver às suas expensas. E agora vem uma nota de Allan Kardec. Ele nos diz: a humanidade progride através dos indivíduos que se melhoram pouco a pouco e se esclarecem. Quando estes se tornam numerosos, tomam a dianteira e arrastam os outros. De tempos em tempos surgem os homens de gênio que lhes dão um impulso e depois homens investidos de autoridade, instrumentos de Deus, que em alguns anos a fazem avançar muitos séculos. O progresso dos povos faz ainda ressaltar a justiça da reencarnação. Os homens de bem fazem louváveis esforços para ajudar uma nação a avançar moral e intelectualmente. A nação transformada será mais feliz neste mundo e no outro, compreende-se. Mas durante a sua marcha lenta através dos séculos, milhares de indivíduos morrem diariamente. E qual seria a sorte de todos esses que sucumbem durante o trajeto? Sua inferioridade relativa os priva da felicidade reservada aos que chegam por último? Ou também sua felicidade é relativa? A justiça divina não poderia consagrar semelhante injustiça. Pela pluralidade das existências, o direito à felicidade é sempre o mesmo para todos, porque ninguém é deserdado pelo progresso. Os que vivem no tempo da barbárie, podendo voltar no tempo da civilização, no mesmo povo ou em outro, é claro que todos se beneficiam da marcha ascendente. Mas o sistema da unicidade da existência apresenta neste caso outra dificuldade. Com esse sistema, a alma é criada no momento do nascimento, de maneira que se um homem é o mais adiantado que outro, é porque Deus criou para ele uma alma mais adiantada. Por que esse favor? Que mérito tem ele, que não viveu mais do que o outro, menos muitas vezes, para ser dotado de uma alma superior? Mas essa não é a principal dificuldade. Uma nação passa em 1000 anos da barbárie à civilização. Se os homens vivessem 1000 anos, poderia conceber-se que nesse intervalo tivessem tempo de progredir. Mas diariamente morrem criaturas em todas as idades, renovando-se sem cessar, de maneira que um dia a vemos aparecerem e desaparecerem. No fim de um milênio, não há mais traços dos antigos habitantes. A nação de bárbara que era, tornou-se civilizada. Mas quem foi que progrediu?
Os indivíduos outrora bárbaros, esses já estão mortos há muito tempo. Os que chegaram por último? Mas se a sua alma foi criada no momento do nascimento, essas almas não existiriam no tempo da barbárie e é necessário admitir então que os esforços desenvolvidos para civilizar um povo têm o poder não de melhorar as almas imperfeitas, mas de fazer Deus criar outras almas mais perfeitas. Comparemos essa teoria do progresso com a que nos foi dada pelos espíritos. As almas, vindas no tempo da civilização, tiveram sua infância como todas as outras, mas já viveram e chegaram adiantadas em consequência de um progresso anterior. Elas vêm atraídas por um meio que lhes é simpático e que está em relação com seu estado atual. Dessa maneira, os cuidados dispensados à civilização de um povo não têm por efeito determinar a criação futura de almas mais perfeitas, mas atrair aquelas que já progrediram, seja as que viveram nesse mesmo povo em tempos de barbárie, seja as que procedem de outra parte. Aí temos ainda a chave do progresso de toda a humanidade. Quando todos os povos estiverem no mesmo nível quanto ao sentimento do bem, a terra só abrigará bons espíritos que viverão em união fraterna. Os maus, tendo sido repelidos e deslocados, irão procurar nos mundos inferiores o meio que lhes convém, até que se tornem dignos de voltar ao nosso meio transformado. A teoria vulgar tem ainda esta consequência: os trabalhos de melhoramento social só aproveitam as gerações presentes e futuras. Seu resultado é nulo para as gerações passadas, que cometeram o erro de chegar muito cedo e só avançaram na medida de suas forças, sob a carga dos seus atos de barbárie. Segundo a doutrina dos espíritos, os progressos ulteriores aproveitam igualmente a essas gerações, que revivem nas condições melhores e podem aperfeiçoar-se no meio da civilização. Kardec nos lembra para refazer a leitura do capítulo 5, Considerações sobre a pluralidade das existências, no item 222. Agora vamos ver o item 4, Civilização. Pergunta 790. A civilização é um progresso ou, segundo alguns filósofos, uma decadência da humanidade? Progresso incompleto, pois o homem não passa subitamente da infância à maturidade. 790A. É razoável condenar-se à civilização? Condenai antes os que abusam dela, e não a obra de Deus. 791. A civilização se depurará um dia, fazendo desaparecer os males que tenha produzido? Sim, quando a moral estiver tão desenvolvida quanto a inteligência. O fruto não pode vir antes da flor. Havíamos visto, num tempinho atrás, nos encontros atrás, dentro dessa questão da lei do progresso, sobre o estado natural, né? Ou estado primitivo. E nesta primeira pergunta daquele item, estado natural, a resposta vem clara. A civilização é incompatível com o estado natural, o estado primitivo, enquanto que a lei divina ou lei natural contribui para o progresso da humanidade. Então, quando neste item Kardec pergunta se a civilização é um progresso, né? E aqui se coloca que é um progresso incompleto, pois o homem não passa subitamente da infância à maturidade. Então, cabe a cada um de nós reconhecer que estamos dando os primeiros passos para esta nossa marcha evolutiva e precisamos, já que estamos buscando e encontrando
através dessa doutrina, uma lucidez, esse cuidado conosco mesmo de identificar onde estão ali as nossas mazelas morais que nos afastam desse estado de civilização que tanto sonhamos e que nos afastam desse estado primitivo, não é? Então, por isso que aqui é razoável condenar-se a civilização e a resposta vem clara: condenai antes os que abusam dela e não a obra de Deus. Então, quando a civilização se depurará um dia? Quando a moral estiver tão desenvolvida quanto a inteligência. O fruto não pode vir antes da flor. Então vamos lá, todos nós, nos esforçando por nos distanciar desse estado natural ou primitivo que nos afasta da possibilidade de vivermos em civilização. E nós estamos buscando essa civilização através das próprias correções íntimas das mazelas morais às quais trazemos orgulho, vaidade, egoísmo, né? Então, quanto mais nos inclinarmos por alcançar as virtudes do Cristo, mais longe do estado primitivo, natural estaremos e mais próximos da civilização ideal. Pergunta 792. Por que a civilização não realiza imediatamente todo o bem que ela poderia produzir? Porque os homens ainda não se encontram em condições nem dispostos a obter esse bem. 792A. Não seria ainda porque, criando necessidades novas, excita novas paixões? Sim, e porque todas as faculdades do espírito não progridem ao mesmo tempo. É necessário tempo para tudo. Não podeis esperar frutos perfeitos de uma civilização incompleta. Nesse ponto, Kardec nos pede para rememorar a 751, porque entre certos povos, já adiantados do ponto de vista intelectual, o infanticídio é um costume consagrado pela legislação. O desenvolvimento intelectual não acarreta a necessidade do bem. O espírito de inteligência superior pode ser mau, é aquele que muito viveu sem se melhorar, ele o sabe. E também a 780. O progresso moral segue sempre o progresso intelectual? É a sua consequência, mas não o segue sempre e imediatamente. Então, avançamos muitas vezes nas asas da intelectualidade e não nas asas da moralidade. Por isso, a civilização está tão longe da perfeição ainda sobre o planeta Terra. 793. Por que sinais se pode reconhecer uma civilização completa? Vós a reconhecereis pelo desenvolvimento moral. Acreditais estar muito adiantados por tendes feito grandes descobertas e invenções maravilhosas, porque estáis melhor instalados e melhor vestidos que os vossos selvagens. Mas só tereis verdadeiramente o direito de vos dizer civilizados quando houverdes banido de vossa sociedade os vícios que a desonram e quando passardes a viver como irmãos praticando a caridade cristã. Até esse momento não sereis mais do que povos esclarecidos, só tendo percorrido a primeira fase da civilização. Nota de Allan Kardec. A civilização tem os seus graus como todas as coisas. Uma civilização incompleta é um estado de transição que engendra males especiais, desconhecidos no estado primitivo, mas nem por isso deixa de conduzir um progresso natural, necessário, que leva consigo mesmo o remédio para aqueles males. À medida que a civilização se aperfeiçoa, vai fazendo cessar alguns dos males que engendrou, e esses males desaparecerão com o progresso moral. De dois povos que tenham chegado ao ápice da escala social, só poderá dizer-se o mais civilizado, na verdadeira acepção do termo, aquele em que se encontre menos egoísmo,
menos cupidez e menos orgulho, em que os costumes sejam mais intelectuais e morais do que materiais, em que a inteligência possa desenvolver-se com mais liberdade, em que exista mais bondade, boa-fé, benevolência e generosidade recíprocas, em que os preconceitos de casta e de nascimento sejam menos enraizados, porque esses prejuízos são incompatíveis com o verdadeiro amor do próximo, em que as leis não consagrem nenhum privilégio e sejam as mesmas para o último como para o primeiro, em que a justiça se exerça com o mínimo de parcialidade, em que o fraco sempre encontre apoio contra o forte, em que a vida do homem, suas crenças, suas opiniões sejam melhor respeitadas, em que haja menos desgraçados e, por fim, em que todos os homens de boa vontade estejam sempre seguros de não lhes faltar o necessário. Então, para alcançarmos civilização tão desejada assim, que possamos cada qual olhar para dentro de si, se acolher, cuidar, identificar ali as feridas que precisam ser cuidadas, as mazelas que precisam ser transformadas, não é? E assim vamos afinando cada vez mais o nosso coração com o do Cristo para vivermos esta civilização ideal que se fala aqui, essa civilização completa. Por hoje ficamos por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo encontro.